boa tarde. Brasil Esportes no ar nesta sexta-feira, dia 5 de setembro. Seguimos juntos até 12h30. E o que você vai fazer hoje, 10 horas da noite? Hoje tem seleção brasileira, joga contra a Colômbia em Miami. Vamos poder ver se o Dunga deu uma nova cara para o time. E ontem nenhuma surpresa na Copa do Brasil, o previsível aconteceu. Atlético Mineiro eliminou o Palmeiras, que joga contra o Corinthians. E na Copa Sul-Americana teve gol do Kaká, que eliminou o Criciúma, e o Bahia tomou um susto, mas está classificado, eliminou o Internacional. Para fechar o primeiro turno, última rodada do Campeonato Brasileiro, já começa hoje mesmo. E André, muito boa tarde para você, uma semana muito agitada, tumultuada, né, no futebol brasileiro. Tudo começou com a demissão do Adilson, depois o Gareca também caiu, Dorival Júnior chegou, o Ederson Moreira é o novo técnico do Santos e teve a eliminação aí do Grêmio, né, pela Copa do Brasil, foi excluído da Copa do Brasil. Que semana agitada, né? Boa tarde. Boa tarde, Luciano, um abraço para você, um abraço para todo mundo ligado na Rede Aparecida, a Rede TV que mais cresce no Brasil, essa TV abençoada. A semana foi agitadíssima e o final de semana promete. E a semana ainda tem a seleção brasileira, né? Começa hoje a era Dunga. Vamos ver o que vai ser. Vamos direto então para o estádio lá no Independência, porque o Atlético Mineiro venceu o Palmeiras 2-0. A princípio, André, eu pensei que ia ser uma goleada nesse jogo. O Atlético Mineiro comandou, fez o primeiro gol logo nos primeiros minutos. Ontem o Luan fez uma partidaça. E a crise no Palmeiras só aumenta, né? Impressionante. Eu tenho 27 anos de idade, mas eu nunca vi um time tão feio nesses anos aí que eu acompanho o futebol. Você já viu um time pior que esse? E olha que completou 100 anos já, né? O Palmeiras, ele sofre com a falta de planejamento, com a falta de investimento. Então, o time que o Palmeiras montou é muito fraco em relação aos seus concorrentes. Muito longe da grandeza do Palmeiras. Já foram conhecidos 8 times, né? Os jogos já estão definidos. Dá para você falar pra gente qual final vai ser a grande final da Copa do Brasil? Os jogos aqui para vocês que não sabem: o Santos vai jogar contra o Botafogo, Cruzeiro contra o ABC, Flamengo contra o América de Natal e Atlético contra o Corinthians. Tá aberto ainda? O detalhe aí é que, por exemplo, o Corinthians e o Flamengo vão se enfrentar numa semifinal, se eles passarem. No outro lado tem o Cruzeiro. Então eu estou imaginando uma final entre Cruzeiro, Flamengo ou Corinthians. Vamos direto então para a Copa Sul-Americana, porque ontem o São Paulo venceu o Criciúma por 2-0. O Kaká, mais uma vez, arrasou nessa partida, o Pato também. E há meses atrás, André, a gente sempre cobrou do Pato, né? Fica mais ligado, né? Ajuda mais aí os companheiros no jogo. Você acha que ele já merece uma chance na seleção brasileira? Ele já fez muito de uns meses para cá? Eu acho que vai merecer chance daqui a alguns meses. Ainda não. Tem que manter uma regularidade. Até bom para ele não receber essa oportunidade agora, porque senão o salto cresce e aí volta a ter os mesmos problemas de antes. Então é bom até ele baixar a bolinha, continuar humildezinho do jeito que ele está e crescendo de produção a cada jogo. Continuando, né, na Copa Sul-Americana, ontem o Bahia tomou um susto, mas conseguiu sua classificação para a próxima fase, empatou, né, 1-1 lá na Arena Fonte Nova. O primeiro gol foi o Bahia que fez, o Henrique, aos 34 minutos do segundo tempo. E o Inter empatou, o Alex fez o gol. Agora o Internacional, André, só tem um Campeonato Brasileiro pela frente. 2 eliminações aí nesse ano já. E por um lado isso é ruim para o Inter, por outro lado é bom, porque vai focar as atenções só no Campeonato Brasileiro. Então azar dos adversários que vão ter, os concorrentes que vão ter 2 competições. Então só sobrou o Campeonato Brasileiro. Então agora dá para se dedicar a só uma competição. Mas que é uma surpresa a classificação do Bahia, isso é sim. E agora confira o Pronto Falei. O Palmeiras completou 100 anos e não vai ter nada. E como as pessoas gostam de fazer as piadas, o Palmeiras no centenário sem ter nada. Mas e daí? Gente, não é porque fez 100 anos que tem que sair ganhando títulos no ano do aniversário de 100 anos. E quando fez 99? E quando fez 98? E há 10 anos atrás, quando foi rebaixado, quando fez 90 anos? Eu acho que o Palmeiras ele tem que pensar
no futuro. Ele tem que pensar num planejamento. Não é porque fez 100 anos que tem que desestabilizar a equipe toda, como foi nesse ano de 2014. O Atlético, e foi bom até ter saído dessa competição, que agora foca somente no Campeonato Brasileiro para evitar o rebaixamento. Aí sim seria o vexame no aniversário. O Palmeiras tem que pensar que ele vai fazer 101, 102, 103 anos. E não é demérito nenhum não conquistar título no ano do centenário. Demérito é passar vergonha no seu torcedor, como o time está fazendo. Pronto, falei. E agora vamos conferir os primeiros torpedos aqui no nosso programa. Pode ler, André. Olha só, boa tarde. Aqui é o José Luiz de Queimada, no Piauí. O que falta no São Paulo para engrenar de vez e chegar junto no campeão brasileiro e sul-americano e lutar por títulos? Eu acredito que o São Paulo está no caminho certo. Está no caminho certo, Está no caminho certo, agora que está engrenando. Talvez precisasse de um pouquinho mais de tempo, né? Que agora que está engrenando. Mas eu acredito que ainda está em um tempo razoável para brigar pelos títulos na temporada. Primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes e ainda hoje no programa você confere como foi o último treino da seleção brasileira e vamos falar muito sobre a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Voltamos já. De volta ao Brasil Esportes e nesta sexta-feira vamos falar um pouco de saúde. E a gente sabe o quanto é difícil manter o peso em dia e quanto custa um remédio de farmácia. Mas o que muita gente não sabe é que a base para a cura de muitas doenças está na própria natureza. Isso a gente descobre neste livro aqui, Essência da Saúde, Plantas Medicinais e Alimentação. É um guia completo preparado por médicos do Hospital de Medicina Alternativa de Goiânia. Nele você vai encontrar uma relação das plantas medicinais e o jeito certo de usá-las. Vai aprender a fazer chás, emplastros, tinturas e xaropes. E ainda como curar e controlar doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, obesidade e prisão de ventre só com o uso de alimentos funcionais. Para você que ligar agora no 0800 838 0011, tem uma promoção especial. Se a ligação cair, não se preocupe. As linhas podem estar congestionadas, mas o seu número vai ficar gravado e as atendentes retornam a chamada. Não perca tempo, 0800 838 0011. Adquira já o seu Essência da Saúde, Plantas Medicinais e Alimentação, porque saúde não tem preço. E a minha dica para essa sexta-feira é sobre uma castanha, o baru. Para você que não conhece, gente, é ótimo você comer o baru, consumir essa castanha para evitar a anemia e também reduzir o colesterol. Mas não coma crua, você tem que tostar ela, torrar ela na frigideira. Então tá aí. E para completar, compra o livro aí, viu, gente? Agora vamos conferir aqui quem vai fazer parte da nossa torcida nesta sexta-feira, Torcida Brasil Esportes. Começando com o Baby Ana Vitória, de São Luís, Maranhão. Olha a Beatriz e o Maxwell de Maceió, Alagoas. Olha o César Augusto de Pindamonhangaba, São Paulo. Rafael de Pedrinha, Sergipe. Wanderson e Luiz Fernando, aqui de perto, né? Bela Vista de Goiás. E o Ítalo e a Madalena de São Luís, Maranhão. Aí, para você que deseja aparecer no nosso programa, basta mandar a sua foto, seu vídeo com a sua torcida, com a sua turma toda para o número 62-8599000, sempre com o nome e a cidade que você manda. E aí, André, vamos ler mais torpedos? Vamos lá, a galera está participando do nosso programa. Oi, bom dia, sempre assisto o programa, é muito legal. Adri Pinheiro, de Capanema, no código 91, muito obrigado aí pela sua participação. Rita Camargo, de Ibiúna, São Paulo. É possível o novo técnico Anderson Moreira deixar o time de craques? É possível o novo técnico Anderson Moreira deixar o time de craques? Isso que o Santos tem mais. Consiga ganhar títulos? Ah, entendi. Com o time de craques, será que o Anderson Moreira vai fazer o time ganhar mais um título em 2014? É possível sim, ele tem essa capacidade. Para mim, um dos grandes técnicos dessa nova geração, Anderson Moreira. Mas esse ano você acha ainda que dá para
Pensar em título? É difícil, título é difícil, mas nas próximas competições, quem sabe? Sim. João Félix de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Corinthians poderia contratar o Léo Ramalho do Santa Cruz. É Léo Gamalho. Ou até o Ricardo Oliveira em São Paulo. Seriam opções para o ataque, mas eu acho que o Léo Gamalho sim, o Ricardo Oliveira em São Paulo, não sei em qual situação que ele está não. Oi, tudo bem? Vocês acham que o Santos tem chance de ser campeão da Copa do Brasil? Joyce Camila, de Sapucaí Mirim, Minas Gerais. Tem, André? Chance tem. Manda um alô para Formosa, da Serra Negra, Maranhão. Warley Macedo, ligado no Brasil Esportes. Vamos falar de seleção brasileira, André? Vamos lá. Seleção brasileira joga hoje às 10 horas da noite em Miami, vai jogar contra a Colômbia. Confira então aí as imagens do último treino. E aí o Dunga aproveitou, né, a base da escalação do Felipão e copiou um pouquinho o esquema tático do Mano Menezes, o antecessor. Bom, vai jogar contra a Colômbia. O José Peckerman, que é o técnico da Colômbia, conhece o seu grupo, né, há 4 anos. É favorito por isso ou não? A Colômbia tem tá à frente da seleção brasileira, né? Tá mais acertada, tá mais entrosada, joga em um campo neutro e por isso ela é favorita sim. Mas é lógico, eles vão respeitar bastante a seleção brasileira. E a seleção tem mais ou menos alguns jogadores que já se conhecem também, então o entrosamento também pode ser razoável. O que a gente pode esperar desse amistoso, André, falando do Brasil? Você acha que ainda é cedo para a gente ver a cara da nova seleção? É cedo, muito cedo, porque agora que está começando um trabalho, agora que o Dunga vai começar a mostrar o seu estilo de jogo, vai começar a passar isso para os seus jogadores. Agora vamos conferir então a escalação. Como a seleção brasileira e a Colômbia entram em campo hoje. Começando pelo Brasil, Jefferson, Maicon, Davi Luiz, Miranda e Felipe Luiz. Luiz Gustavo, Ramírez, Oscar e William. Diego, Tardelli e Neymar. E agora vamos para a Colômbia. Escalação na Colômbia: Ospina, Zúñiga, que vai reencontrar com o Neymar, mas estão em paz, né? Estão até amigos agora. O Zapata, o Valdés, o Armeiro, o Sanches, o Aguilar, o Rames Rodrigues, o Quadrado, o Gutierrez e o Falcão Garcia. Desta vez ele está na seleção da Colômbia e quem dirige aí a Colômbia é o José Peckerman. Você sabe quem que é o capitão da seleção brasileira? Neymar, né? Você já sabe, né? Sei, Neymar recebeu a abraçadeira de capitão, legal. Merecido. Moral que deu, merecido. Agora vamos então passar para vocês os próximos jogos do Campeonato Brasileiro, começando pela Série A, que vai encerrar agora o primeiro turno. Com a sua previsão, ok? Certo. Flamengo joga contra o Grêmio amanhã às 6h30 da noite. Flamengo. O Santos joga contra o Vitória, comando do Anderson Moreira. E sem Robinho, Santos ganha. Chapecoense joga contra o Goiás, em casa, às 9 horas da manhã. Tô apostando no Goiás. Fluminense joga contra o Cruzeiro, após ser eliminado da Copa Sul-Americana. Empate. O São Paulo joga contra o Sport e o Luiz Fabiano ainda não joga. Sorte do São Paulo. São Paulo é favorito. Atlético Mineiro, após avançar na Copa do Brasil, joga contra o Botafogo. Sem o Tardelli. Sem o Tardelli? Empate. Ó, o Criciúma joga contra o Corinthians. Criciúma que tem um novo técnico. E vai perder. Atlético Paranaense joga contra o Palmeiras. O Dalpozo, né? Ex-Chapecoense. E o Atlético Paranaense contra o Palmeiras ganha o jogo. Bahia contra o Coritiba. Bahia classificado, né, para a Copa Sul-Americana. Empate. E o Inter, domingo, joga contra o Figueirense. Agora... Internacional. Último intervalo aqui no Brasil Esportes e em seguida, não se preocupe, vamos ver quem joga pela Série B, Série C e também Série D. Voltamos já. De volta ao Brasil Esportes e agora vamos ouvir um recado do André. Olha só, chegou a oportunidade de você ter a melhor TV por assinatura do Brasil na sua casa. É muito fácil, é muito barato. Uma equipe de consultores está te esperando para te atender e levar a Sky para você em qualquer lugar do Brasil.
4003-1053. 4003-1053. Olha só, com apenas R$ 79,90 você terá 125 canais, com o melhor do futebol, desenhos, músicas, notícias, filmes, diversão para toda a sua família. Além dos 125 canais, por apenas R$ 79,90 você ganha um ponto adicional e você vai poder colocar mais um aparelho então na sua casa. Por exemplo, você tem um aparelho na sala, vai poder colocar também no seu quarto. Ligue agora, 4003-1053. Se as linhas estiverem ocupadas, a equipe Sky retorna a sua ligação. Sky por R$ 79,90, 125 canais, é no 4003-1053. E tá valendo para hoje. Se você assinar, você ganha 2 meses dos canais de filmes, Telecine e HBO. 4003-1053. Agora o assunto é Campeonato Brasileiro pela Série B. Confira aí a rodada completa. Quais jogos que vão acontecer neste final de semana? Olha o Icasa. O Icasa joga contra a Ponte Preta às 7h30 da noite. O Náutico joga contra o Bragantino, o Avaí contra o América de Natal. O ABC joga contra o Santa Cruz amanhã. O América Mineiro contra o Vasco da Gama. E Vasco. O Oeste joga contra o Ceará. E o Luverdense joga contra o Vila sábado às 9 horas da noite para fechar a rodada da Série B. Agora, Série C. Direto aqui. Pelo Grupo A, começando, o Águia joga contra o Asa, o Salgueiro contra o Cuiabá, o Craque contra o 13. O CRB joga contra o Fortaleza e o Botafogo da Paraíba, só na segunda, joga contra o Paysandu. Pelo Grupo B, o Guaratinguetá joga contra o Guarani, o Duque de Caxias contra o Caxias e o Juventude contra o Macaé. Jogos no sábado. Agora jogos no domingo, o Tupi joga contra o Mojimirim e o São Caetano contra o Madureira. E agora, para fechar a Série D também. 8ª rodada. O Gêmeo joga contra o Rio Branco, o Santos contra o São Raimundo e o Atlético Acreano contra o Princesa de Solimões. O Guarani contra o Motoclube, o Remo contra o Interporto, o Coruripe contra o Baraunas. Jacuipense joga contra o Campinense, o Globo contra o Ipatinga e o Confiança só na segunda joga contra o Vitória da Conquista. A Napolina joga contra o Estrela do Norte, Itaporã contra o Vila Nova de Minas Gerais e o Grêmio Barueri hoje às 7 horas contra o Goianésia. O Tombense joga contra o Operário, o Ituano contra o Cabofriense, o Brasil de Pelotas contra o Maringá. O Boa Vista joga contra o Penapolense, Londrina contra o Pelotas. Então tá aí. André, para fechar, Torpedos. Olha só, o Atlético Mineiro tem chance de ganhar a Copa do Brasil. Manda um alô para Ouro Branco, Minas Gerais. Obrigado aí pela participação. Veio de Ouro Branco, não mandou o nome. Gente, manda o nome e a cidade. Eu torço, o Atlético Mineiro tem chance. Tem sim, o Atlético Mineiro tem chance. Copa do Brasil é uma competição mata-mata. O time que tiver melhor no momento, ele se classifica. E nem sempre o melhor vence, nem sempre o favorito vence. Por exemplo, o Goiás eliminou o Fluminense. O América de Natal eliminou o Atlético Paranaense. Não tivemos muita surpresa, então poderemos ter até mais. Ano passado o Flamengo eliminou o Cruzeiro. O ano passado o Flamengo eliminou o Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo estava lá embaixo no Brasileirão. Um abraço para Gabi Gustavo de Baraúna, Paraíba. Torcem para o São Paulo. Obrigado pela participação. Recado aqui que vem de São José de Tapera, Alagoas, Emília. Parabéns pelo programa, assisto todos os dias. Mando um alô para o meu filho Davi Luiz. E para minha mãe Rosivan e para o meu pai Rosemi. Davi Luiz é nome de craque. Nome de craque, vai dar zagueiro então. O filho dela aí. Rafael de Sorocaba, será que o Corinthians ganha o campeonato? Tá na briga, favoritaço é o Cruzeiro, né? Mas tá na briga. Manda um abraço pro corintiano Railson de São Luís do Maranhão. Fala que ele foi o irmão dele que mandou, o Alessandro. Então tá dado o recado. Aí, o recado aí. Um abraço pra galera do time da Escola Estadual do Conego, João Pessoa, Paraíba, time feminino acompanhando a gente, mandou uma foto e depois a gente vai mostrar, vai entrar na fila pra gente apresentar nos próximos programas. Parabéns, quero falar que sou torcedor do Tricolor em São Paulo.
e aqui sou 13. Mande um abraço para nós campinenses. Assisto todos os dias. Edinaldo Barbosa, lá de Campina Grande, Paraíba. Nosso tempo acabou, André. Um abraço para Michele, Ana, Miqueias e Maiara, acompanhando o programa em Belém do Pará. Muito obrigado a vocês pela audiência. Não dá para ler o recado de todo mundo, mas a gente vai tentando atender na medida do possível. É isso aí. Agradeço a participação de todos vocês, a companhia, e voltamos domingo, lembre-se, 10 horas da noite, com a rodada completa do Campeonato Brasileiro. Um ótimo final de semana. Tchau.